Porque Deus, Ele chamou a criança para isso. E Deus tem uma palavra especial para o departamento infantil, para a mocidade, para as senhoras, para toda a igreja. Amém, irmãos? Nós vamos ler no tema que nos foi dado. Lucas, capítulo 2, e o versículo 40. Deus tem uma palavra especial para você. Amém? Diz assim: e crescia o menino, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando você pega a palavra do Senhor e começa a estudar verdadeiramente o que a história quer nos passar, não é pegar o versículo isolado e ler, mas é estudar. Quando a Bíblia diz que o menino se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, meu irmão, entenda o que eu vou falar. Não era só porque é o menino Jesus que se refere a essa passagem, não. Mas ele teve uma mãe, não teve? E se essa mãe não tivesse ensinado princípios a ele? E aí? Ah, irmão, mas era Jesus, o Filho de Deus. Claro que ele ia ser especial. Lógico. Desde a fundação de tudo, ele foi e sempre será especial. Mas quando Deus apareceu para a Virgem Maria e disse que ela era bem-aventurada entre os homens e que Deus a tinha escolhido, era porque Deus conhecia e sabia da estrutura da jovem Maria. Era porque Deus sabia, conhecia o coração daquela moça que era bem-aventurada. Tem muito crente que não gosta de falar de Maria, não sei porquê. Nós não a idolatramos, como todos sabem. Mas a Bíblia deixa claro que ela era bem-aventurada. Não foi à toa que Deus a escolheu. Deus a escolheu porque sabia que ela tinha estrutura para criar aquele menino e ensinar a sua palavra àquele menino. Será que foi tão fácil para Maria criar uma criança, sabendo que o fim daquela criança seria a morte, como prova de amor pela humanidade, para comprar mim e comprar você? Aí eu vou mais além. Sabe por que Jesus, sabe por que Deus te escolheu para ser mãe, para ser pai? Porque Ele confiou em você. Mas tem um detalhe, Ele há de requerer, de cobrar. Que ensinamento você tem dado para os seus filhos? Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Que exemplo? Para que o seu filho possa crescer em sabedoria e em graça. Qual é o exemplo de crente que ele tem dentro de casa? Eu não estou aqui para doutrinar, meu irmão, mas é ensinamento da palavra de Deus. Jesus, ele cresceu em sabedoria porque Maria, ela tinha todo o cuidado, ele tinha todo o zelo, todo o carinho de chamar o seu filho, conversar e explicar: meu filho, olha, é assim, a palavra de Deus diz assim. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus a todo tempo, a todo instante. E o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Você, criança, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Eu sirvo a um Deus que batiza criança com o Espírito Santo. Eu sirvo a um Deus que usa criança na palavra. Foi assim com Moisés, foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Jesus Cristo. E o menino crescia em sabedoria. E você, que tipo de criança você tem sido? Qual a sabedoria que você tem tido? O que você tem imitado? O que é ensinado na escola dominical, nos cultos? Ou o que você assiste na novela Carrossel? Que tipo de sabedoria você tem ensinado aos seus filhos? Pais, mães que deixam os filhos à vontade para assistir
Mexe com a mente do seu filho. O seu filho tem que assistir e ver coisas que agradam a Deus. Mas como? Se muitas das vezes você que está assistindo com ele quer ter sabedoria, se encha da palavra de Deus. Quer ter um filho pastor missionário, ensine o caminho da verdade a ele. E mesmo que você ensine, e o seu filho tente de todas as formas sair pelo caminho certo, e você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu quero te falar uma coisa: nem toda psicologia humana resolve. Existem guerras que é espiritual. Dobra os teus joelhos, ora, se consagra, porque o teu filho não é do mundo. O teu filho é de Jesus. O teu filho é de Deus. Criança é o jardim de Deus. Criança é pedra preciosa, é diamante, que tem que ser lapidado, para que quando cresça, não caia do mundo lá fora. Porque hoje não é fácil trabalhar com criança. Hoje não é fácil falar para a criança. Mas maior do que o mundo, aleluia, é o general de guerra chamado Jesus de Nazaré. E Maria ensinava tanto que com 12 anos ela foi para uma festa no templo. Saiu do templo, esqueceu Jesus lá no templo. Quando voltou desesperada, depois de muitos dias, aleluia, ela volta no meio do caminho perguntando a um e a outro: cadê Jesus? Você viu Jesus? Nós perdemos Jesus. Aí ela chega no templo e encontra Jesus no meio dos doutores. Com 12 anos, aonde você tem se encontrado, criança? Em que lugar você tem estado? Com que tipo de amizade você tem andado na escola? Papai e mamãe não te vê na escola, mas os olhos do Senhor te contemplam a todo instante. Aleluia. Pode ter certeza que eles estão entendendo tudo. Aí quando Maria o encontra: mas Jesus, por que tu fez isto? Jesus, por que isso? Jesus olha para ela cheio do Espírito Santo de Deus. Não foi desobediência nem rebeldia, foi cheio da graça. Disse: mulher, eu estava cuidando ali, dos serviços, da obra do meu Pai. Eu estava cuidando, porque Ele está preparando o caminho. E os doutores ficaram admirados. Eles dizem: como é que pode uma criança de 12 anos com tanta sabedoria, com tanta inteligência? Porque é a sabedoria que só o Espírito Santo de Deus dá. A sabedoria que o médico não entende, o doutor não entende, mas só Jesus que dá. Aleluia. Prova disso você teve hoje. O irmãozinho veio lá com a maior humildade do mundo, e quando ele abriu a boca, a igreja se encheu de Deus. Porque Deus não está procurando quem canta melhor, Deus não está procurando quem rege melhor, quem faz melhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Ele habita na humildade. Pois bem, passa-se o tempo, Jesus cresce e é batizado nas águas. E quando é batizado nas águas, o seu ministério começa. O Jesus adulto, homem, cresce e começa a viver como Deus lhe proporcionou. Começa agora a entregar e a trabalhar na sua missão, que era salvar a humanidade, que era curar os enfermos. Jesus, ele tinha tanta unção, ele tinha tanto poder, que as pessoas corriam para perto dele. Quando as pessoas ouviam que Jesus, olha, aquele homem que se diz rei dos judeus está passando por ali, aí a multidão corria para pelo menos tocar em Jesus. Só para tocar em Jesus. Aleluia. Só para tocar em Jesus. E para tocar nele não é preciso muita coisa, é só preciso ter um coração íntegro e usar sua fé. Para tocar nele, departamento infantil, não é só a mocidade que pode sentir a presença de Deus, você também pode sentir a presença de Deus. Não existe exemplo maior do que o exemplo do nosso mestre Jesus de Nazaré. Ele é único.
De todos os personagens bíblicos, nenhum substitui a Jesus. Nós passamos por muitas igrejas e poucas, de 100%, 3% colocam o tema da festividade de crianças sobre Jesus. Só da arca de Noé, Davi, Moisés. Não sou contra, foram homens de Deus, heróis da fé, andaram com Deus, aleluia. Mas nenhum deles pode e jamais irá substituir a posição de Jesus. E sabe por que eu estou falando isso? Estou falando agora em direção às crianças. Sabe por quê? Porque não adianta conhecer não adianta conhecer Davi, conhecer toda a história de Davi e não conhecer a história do Deus de Davi. Esse é o segredo. Vocês precisam conhecer e aprender mais sobre Jesus, que é o teu melhor amigo, que é o teu Pai Celestial, aleluia. Sabe, crianças? Que é aquele homem que te ama com tanto amor, que tem um carinho tão grande por você, que vê quando você está com o coraçãozinho ferido e triste e abatido, muitas das vezes porque escuta o papai e a mamãe brigar, muitas das vezes porque é zombado na escola por servir a Deus, muitas das vezes ferido porque dá trabalho, dá tanto trabalho em casa, que a mãe, o limite chega aqui, ó, e ela começa a falar coisas que não agradam, a machucar, enquanto o pai, quando a mãe abre a boca para dizer, sei pra que esse menino nasceu, eu me arrependo de ter esse menino. Mas eu quero dizer, se você já escutou isso, Deus manda te falar nesta noite, aleluia, que você é especial, e a tua vida tem um preço tão grande, que Jesus foi lá na cruz do Calvário e morreu por você, usou uma coroa de espinhos pensando em você, porque Ele te ama. O que Ele não aceita e o que Ele não quer é desobediência, é o pecado, é a mentira, a briga. Isso não pode habitar no teu coração. E no coração de Jesus não habitava isso. No coração de Jesus habitava o amor, a compaixão pelo próximo. Ele foi instruído para isso. Ele foi criado para isso. E assim como Jesus foi criado com esta missão, cada um de vocês foram criados para uma grande missão: pregar o Evangelho a toda criatura. É o nosso compromisso, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando você começar a pregar o Evangelho na escola para os seus colegas, aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. E sabe qual é a tua recompensa? O céu. O crente tem que ter essa convicção. E existem muitas pessoas que estão aceitando a Jesus, não é por conta do Evangelho, não. É para ter uma casa nova, é para ter um bom emprego. Mas o Evangelho do crente é a cruz, meu filho. O Evangelho do crente não é como a cantora canta lá no Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai estar entre a plateia e você no palco, e você vai pisar por cima do seu inimigo. O que é isso? Esse Evangelho é muito pobre. O Evangelho rico é o Evangelho da cruz. O Evangelho é o da cruz do Calvário. O Evangelho em que a igreja precisa entender, não é o Evangelho de exaltação ao homem, ao ego do homem, é o Evangelho da cruz do Calvário. As pessoas devem aceitar a Jesus, entendendo que o amor de Jesus o inundou de tal forma. É por isso que você vê pessoas entrando e saindo da igreja, porque muitas vezes vamos pregar, meu amado, e pregamos um Jesus que faz de tudo, e esquecemos de pregar o Jesus da cruz, o nascimento, a sua missão, a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia. Esse é o nosso Evangelho, o Evangelho da cruz do Calvário.
cresceu e foi criança como vocês. Como vocês. Teve o seu pai chamado José, que era carpinteiro. E ele aprendeu a profissão do seu pai. Jesus, ele foi criança, porque Deus, quando teve a brilhante ideia de mandar Jesus como homem para este mundo, foi justamente para que o Senhor Jesus passasse por tudo o que eu e você passamos. E ele passou ainda mais. Sabe por quê? Tem muita criança que não entende e não sabe disso. Sabe por quê? Jesus foi parar naquela cruz. Não era porque ele era mau, não. Era porque ele fazia o bem. Mas os homens não aceitavam. Jesus, ele gostava de estar no meio das pessoas que precisavam. Aleluia! Dos carentes. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, que Jesus disse: Zaqueu, desce, porque eu vou repousar na tua casa.